Oi, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Sou a tia Daniele, todo mundo já conhece, né, gente? Mas vamos manter as formalidades. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Primeira República do Brasil. Só que antes, eu quero falar uma coisa importante para vocês. Olha só, vocês estão acompanhando direitinho as aulas? Estão com dúvidas? Se surgir alguma dúvida, mande uma mensagem para mim lá na Agenda Edu. Eu estou sempre pronta para responder vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, encaminhe lá que eu dou um retorno para vocês. Então, vamos começar nossa aula de história de hoje. Vamos começar falando sobre esse senhor aqui, o Dom Pedro II. Dom Pedro II está aqui para representar a monarquia. Ele herdou a monarquia, né? No caso, ele herdou o direito de ser imperador de seu pai, porque a monarquia ela funciona de maneira hereditária. E aí, como seu pai, Dom Pedro I, foi o primeiro imperador do Brasil, o Dom Pedro II herdou dele esse poder, no caso. E aí, a monarquia era bem autoritária, o governo monárquico era autoritário e algumas pessoas estavam bem satisfeitas com isso, porque a maioria das leis era conforme as necessidades do próprio imperador. A primeira Constituição do Brasil foi feita pelo pai do Dom Pedro II e nela constava vários absurdos que não diziam respeito às vontades do povo. Por esse motivo, o cenário estava difícil, como nós falamos na aula passada. Alguns ideais republicanos começaram a surgir porque a república era uma nova maneira de governar o país e alguns intelectuais e grupos da sociedade da época ficaram interessados nesse tipo de governo. Por esse motivo, houve então uma grande polêmica em relação a esse assunto. Alguns grupos começaram a se interessar mais e entender o que era a república, que era uma maneira de governo, uma outra forma de governar, um outro sistema político. E muitos desejaram que a monarquia fosse substituída pela república. E foi nesse contexto, né, que muitos grupos se posicionaram em relação a isso. Porém, outros não sabiam nem o que significava república. Por esse motivo, trouxe aqui o conceito de república para que vocês também possam entender melhor. Então, a palavra república, ela vem do latim e ela significa coisa pública. O governo republicano deve representar os interesses públicos, ou seja, a vontade do povo. Cabe ao governo republicano representar o seu povo, fazer as leis de acordo com as exigências e necessidades de seu povo. Então, esse ideal de república é um ideal muito bom, não é? Então, algumas pessoas começaram a se interessar, porque nessa época da monarquia, muitas pessoas não tinham voz na sociedade. Muitas delas não podiam opinar na política, como, por exemplo, as mulheres. Alguns produtores de café estavam insatisfeitos também com esse governo, por não poder participar da maneira como eles desejavam. As pessoas não se sentiam representadas. Por esse motivo, muitos grupos se movimentaram com relação a isso. E foi nesse cenário, no ano de 1889, que acontece algo marcante no Brasil, a proclamação da República. Então, ela aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Temos aqui uma imagem desse momento que retrata bem o que aconteceu. Porém, essa imagem tem algumas contradições, já que nós vamos falar delas. Essa imagem aqui foi produzida por Benedito Calixto em 1893, 4 anos depois da proclamação da República. Então, ele produziu essa imagem para representar esse momento. Primeiro, vamos falar um pouco do que aconteceu nesse dia. Como eu falei para vocês na aula passada, alguns grupos estavam revoltados com todo esse governo monárquico e queriam mudança. O principal grupo que liderava as ideias republicanas nessa época eram os militares. Eles queriam muito mudança, estavam insatisfeitos, não queriam mais aquele governo autoritário, queriam participação. E outra coisa, eles queriam participação política. Vocês lembram que eu falei para vocês que alguns militares de alta patente foram perdendo cargos na política por conta da substituição por novos advogados.
E aí eles ficaram muito infelizes com essa situação e eles queriam opinar na política. Por esse motivo, eles organizaram o movimento, se reuniram lá no quartel-general do Rio de Janeiro, liderados por Marechal Deodoro da Fonseca, e foram para lá para proclamar a República. Então, nessa imagem nós vemos canhões, cavalaria, pessoas fardadas, tudo isso retrata o quê? Os militares. Então a gente consegue, olhando para essa imagem, até dar uma ideia de que mais ninguém participou da proclamação da República, somente os militares. Porém, essa é uma ideia equivocada. Benedito Calixto deveria ter analisado melhor essa situação, até porque outros grupos participaram sim dessa manifestação. Alguns grupos que desejavam realmente que o sistema republicano fosse implantado. Dentre esses grupos de pessoas que desejavam a república, estavam pessoas da elite também, pessoas que buscavam maior representatividade e tinham interesses políticos. Essa imagem aqui é feita por Benedito Calixto sobre a proclamação da República. Ela representa para nós brasileiros um documento histórico de fonte não escrita. No caso, esse momento aqui não é uma coisa comum do dia a dia. Não é todo dia que alguém vai lá e faz uma revolução, muda o sistema. Então, é algo incomum, é algo inédito até mesmo no Brasil, porque até então ninguém tinha se levantado contra a monarquia, e esse momento foi de fato um marco. Agora, vamos entender um pouquinho do que aconteceu após a proclamação da República? Vamos lá. Organização do sistema republicano brasileiro. Portanto, como Marechal Deodoro da Fonseca foi o grande líder desse movimento todo, né? Ele era um militar de alta patente, e ele representou de fato o movimento. Por esse motivo, a primeira medida do sistema republicano brasileiro foi eleger um governo provisório, porque até que as coisas ficassem acertadas para definir quem seria o presidente, para definir quem seria o vice, então houve a organização de um governo provisório. Deixa eu só lembrar para vocês. Um dos ideais da República é a participação do povo. Lembrem dessa informação. Um dos ideais da República é a participação do povo. Então, nesse caso, todos aqueles grupos que eu mencionei para vocês na aula passada deveriam se sentir representados por meio da República. Vamos ver se isso realmente aconteceu? Então, olha só, Marechal ele foi eleito como um presidente provisório, né, para poder realmente liderar esse momento em que todos estavam passando por mudanças. Outras medidas desse governo foram anular as antigas instituições monárquicas, então tudo que fosse ligado à monarquia tinha que ser exterminado. Monarquia, a partir de ali, acabou, não existia mais, então tudo que fosse instituição monárquica era eliminada. Outra medida também foi a criação de uma nova Constituição para o país. Vocês lembram que ano passado, lá no 4º ano, a gente trabalhou um documento que foi a primeira Constituição do país, feita por Dom Pedro I. E nesse documento não havia representatividade do povo, as pessoas não gostavam daquela Constituição porque excluía várias classes, as pessoas não tinham direito de votar, não tinham direito de participar, somente aquelas com mais poder aquisitivo, ou seja, que tinham mais condições financeiras. Então, nesse sentido, foi criada uma nova Constituição para representar a República, não é mesmo? E aí, outra medida importante que até hoje nos afeta também é a mudança da bandeira. No caso, alterações dos símbolos nacionais. Nós temos aqui nessa primeira imagem uma bandeira que representa a monarquia, era a bandeira do Império. E nessa outra nós já temos a bandeira como nós temos hoje. A única alteração até hoje nessa bandeira aqui, desde que a proclamação da República aconteceu, é o número de estrelas. Porque vocês já sabem que alguns estados foram surgindo no nosso país. E a cada estado que nasce, uma estrela é acrescentada na bandeira. Então, essa aqui representa o Império, a monarquia, e essa bandeira aqui representa a República.
E aí nós temos também até a criação de um hino, o hino à proclamação da República. Vou ler só um trechinho dele. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Então vejam bem o clamor por liberdade, por participação realmente nas coisas que acontecem no país. No dia 15 de setembro de 1890, aconteceu a primeira Assembleia Constituinte. Na verdade, ela foi formada nessa data. A Assembleia Constituinte é uma assembleia com pessoas que devem representar o povo. E aí, no dia 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Esse acontecimento também é de grande importância, porque foi nesse momento em que o povo se sentiu um pouco mais representado. Porém, veja bem, quando nós falamos de promulgação, vamos até colocar aqui esse outro slide, nós temos uma diferença entre outorgada, entre uma Constituição outorgada e uma Constituição promulgada. Então, Dom Pedro I, como eu falei para vocês, ele fez a primeira Constituição. Ele até tentou fazer com que uma Assembleia Constituinte ajudasse na produção dessa Constituição. Porém, ele não aceitou o que as pessoas queriam. Ele queria ser autoritário e soberano naquele momento. Por isso, ele depois desfez a primeira Constituição e ele mesmo elaborou um grupo que fizesse a Constituição da maneira como ele queria. Por esse motivo, a gente fala que foi outorgada, porque não houve participação popular na elaboração dessa Constituição. Gente, lembre-se, a Constituição é um documento muito importante do país, porque é nela que tem as leis que regem toda a estrutura do nosso país. E aí, em 1891, foi promulgada a nova Constituição do Brasil. No caso, quando nós falamos de promulgada, é porque não foi apenas o governante que fez essa Constituição. Houve participação de outras pessoas que representam todo o povo brasileiro. No entanto, sinto contar para vocês, essa Constituição não foi muito democrática, nem todo mundo participou do processo dela. Por isso que eu lembrei no começo da aula que era importante analisar se realmente a instalação da República no Brasil foi democrática, se realmente cumpre os princípios da República. Agora, pessoal, logo após a promulgação da primeira Constituição com participação popular do povo, a primeira Constituição promulgada, nós temos o momento das eleições. Porém, essas eleições elas aconteceram de maneira indireta. Lembra que na aula anterior eu falei que na República o representante é escolhido de maneira ou direta ou indireta. Nesse caso aqui, Marechal Deodoro da Fonseca foi escolhido por meio da votação indireta. Então, ele foi escolhido como presidente e Floriano Peixoto foi escolhido como vice-presidente. Temos aqui a imagem dos dois. E vamos ver agora quais são as diferenças entre eleições diretas e eleições indiretas, porque eu sei que fica uma duvidazinha. Então, olha só, quando eu falo de eleições diretas, eu falo da participação do povo. É a maneira de votar que nós temos hoje, que cada pessoa, a partir dos 16 anos, pode ir no dia da votação, escolher o seu candidato e registrar o seu voto. Já nas eleições indiretas, é feita por meio de representantes do povo, e não o povo por si próprio. Então, por exemplo, eu tenho um lugar que é liderado por uma pessoa. Então, um grupo de pessoas é liderada por uma pessoa. E essa pessoa só, que é considerada líder do grupo, vai lá e vota pelo grupo todo. Portanto, não há participação democrática de todo mundo. Há apenas a participação de alguém que representa os interesses do povo. Mas a gente sabe que isso pode não acontecer tão bem, porque às vezes a pessoa que lidera, a pessoa que está no poder, não representa as necessidades do seu povo. Agora, nós temos aqui uma imagem da Constituição de 1891, que foi promulgada nesta data. Essas pessoas estão aí nessa charge para representar os
as pessoas que formaram a Assembleia Constituinte para fazer essa Constituição e as figuras femininas que aparecem aí, não sei se vocês conseguem ver porque essa imagem é muito antiga, foi publicada em um jornal e aí não dá para ver direitinho o rosto das pessoas, mas se analisar bem, tem algumas figuras femininas, ou seja, algumas mulheres. Essas mulheres, elas estão aí para representar os estados do Brasil. Então é como se essa imagem dissesse: olha, nós estamos aqui representando o povo, cada estado tem o seu representante, estão todos bem representados. Porém, sinto informar que isso não é verdade. A Constituição de 1891 foi elaborada por pessoas ricas, pela elite da sociedade, mais uma vez, e não representavam as necessidades do povo brasileiro. Portanto, mesmo com um sistema político diferente, a situação de muitas pessoas na sociedade brasileira continuou a mesma. Meus amores, nossa aula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu coloquei essa metodologia aqui só com o uso de slides mesmo, com imagens, para que vocês vissem realmente as imagens que são importantes, principalmente aquela do Calixto, que é uma fonte histórica, né? Ela é considerada um patrimônio histórico. Mais uma vez, solicito a vocês reflexão sobre essa situação toda. Olha só como a situação política divergiu bastante, mas mesmo assim, mesmo com mudanças, ainda não contemplou a todos. Então analisem essa situação. E agora, como atividade de fixação, vocês vão lá na apostila Ângulo, caderno 2, e vão responder as páginas 99 a 100 e 103 a 104. É uma atividade toda sobre esse conteúdo, tem atividade sobre a imagem do Calixto que eu falei para vocês, tem várias outras coisas, tudo sobre esse conteúdo. Qualquer dúvida, se você não entendeu, volte o vídeo, refaça, né, esse trajeto de novo do vídeo, do começo, assista novamente para que fique tudo bem compreendido, tá bom? Então, muito obrigada. Qualquer coisa, estou lá na Agenda Edu, viu? Beijinhos e até a próxima!